Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é o nosso principal convidado para essa conversa aqui hoje. É com o Kleber Cardoso, CFO da Aura Minerals. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Aura é uma empresa de produção de ouro e cobre focada no desenvolvimento e na operação de projetos nas Américas. Os ativos em produção da companhia incluem minas em Honduras, no México e no Brasil. A companhia é a maior mineradora de ouro das Américas. Em 2019, produziu 214 mil onças equivalentes de ouro, sendo 28% no Brasil. A Aura tem um histórico consolidado. São 279 milhões de dólares em receita anual 100% dolarizada e 109 milhões de dólares de EBITDA. A empresa já é listada na Bolsa de Toronto, no Canadá, desde 2006 e abriu capital na B3 em 2020. Na época, o valor de mercado da Aura era de 3 bilhões e 900 milhões de reais. A companhia levantou 790 milhões com o BDR e se tornou a primeira fabricante de ouro na Bolsa Brasileira. E você quer saber mais sobre a Aura Minerals? Participe da nossa conversa. Mande a sua pergunta pelo chat para o Kleber Cardoso, CFO da companhia, que já está conectado para conversar um pouco com a gente, né? Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo aqui ao BMC Business. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade da gente falar sobre a Aura. Com certeza, o investidor é que agradece, né, por ele poder conhecer um pouco mais sobre cada companhia que vem aqui no BMC Business. Vamos começar então, a gente viu aí no vídeo que a Aura é a primeira fabricante de ouro negociada na Bolsa Brasileira. Para o investidor que ainda conhece pouco sobre a companhia e também esse setor, explica pra gente um pouquinho o modelo de negócio da empresa e também como é que ela funciona. Tá. Bom, o vídeo, acho que ele foi uma boa introdução, uma boa noção dos nossos ativos. Acho que o que não estava ali é uma atualização. Nós fizemos no ano passado também uma aquisição nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem mina no Brasil, em Honduras, no México e nos Estados Unidos. A grande parte das nossas operações são de ouro e o México a gente produz, além de ouro, cobre. O principal produto nosso no México é cobre. Eu acho que o que é interessante a gente chamar a atenção aqui, o nosso modelo de negócio, muita gente pode achar, então, que é muito o que é mineração, que muita gente tem na cabeça, né? A gente acaba extraindo o ouro, o cobre ali das nossas propriedades, a gente transforma num produto não refinado, falando que o ouro, que é o nosso principal produto, a gente transforma em ouro 95%, e isso é enviado para uma refinaria, normalmente na Suíça ou nos Estados Unidos. Após esse processo de refino, sai aquela barra de ouro, né, que todo mundo conhece, que tem até um stamp ali, 99,9% ouro, e aí ele é negociado nas bolsas de mercadoria. A gente vai até aí, a gente faz a negociação através de brokers com as bolsas de mercadoria. Acho que o que é interessante chamar a atenção de diferenças para a mineração, que todo mundo tem como referência, acho que a Vale, sem dúvida nenhuma, é uma referência, né, a mineração de minério de ferro, é uma questão de escala. Então, o minério de ferro, por exemplo, sei que o preço tem oscilado bastante aí nos últimos meses, né, vamos dizer aí, uma tonelada vale aproximadamente $120. No ouro, uma onça Troy de ouro, que é cerca de 30 gramas, ele é negociado a $1.700, $1.800 por onça. Então, fazer a comparação, né? Uma tonelada, $120 versus 30 gramas, $1.700, $1.800. Então, as escalas das operações normalmente são menores e é um trabalho muito mais direcionado, né, de precisão aonde você vai buscar o ouro.
do que algo de escala. Essa é uma diferença grande. Então, quando você olha as nossas escalas, as nossas operações são muito menores para um produto com muito maior valor agregado. Uma segunda diferença que é bastante relevante é em relação à logística. Também, tanto minério de ferro, alumínio, outros metais básicos, a logística a gente sabe que é um componente muito importante para você rentabilizar uma produção ou não, né? Então, tem muitas mineradoras que são donas, inclusive, de ferrovias. No caso de ouro, a logística ela é praticamente irrelevante. Então, por exemplo, o ouro ele voa, ele sai, a gente tira o ouro na forma não refinada das nossas propriedades de helicóptero, aí ele vai normalmente num aeroporto local, onde ele vai de avião até Suíça e Estados Unidos, aí, como eu comentei, né? Então, são diferenças importantes e, de novo, em relação devido ao valor agregado do produto, né? Então, tem as semelhanças e diferenças que levam a competências necessárias aí de uma mineração de ouro. Na Bolsa de Toronto há 15 anos e estreou aqui na B3 no ano passado. Por que a companhia decidiu vir para a Bolsa brasileira? Tá, acho que é interessante a gente olhar um pouquinho o que aconteceu nesses 15 anos, né? Então, como você disse, a Aura ela foi listada ali na Bolsa de Toronto no ano de 2007, e aí ela passou por uma série de períodos, e teve um período onde não teve uma boa performance, acabou não entregou bons resultados. E aí, nesse período, a companhia passou por uma mudança de controle. No ano de 2015, a Aura foi adquirida, o controle da Aura foi adquirido por uma família de investidores brasileiros, que ainda hoje tem controle da Aura, e que aí é uma família com muita experiência no setor de mineração, histórico de sucesso muito positivo, inclusive em mineração de ouro. Eles foram fundadores de uma empresa chamada Yamana Gold, que é um caso de sucesso, uma das maiores produtoras de ouro do mundo. E aí, com essa mudança, teve uma mudança na alta gestão. Primeiro veio um CEO, depois um COO, eu mesmo como CFO me juntei à companhia em março de 2019 e uma nova estratégia. Nesse período, nós ficamos muito longe do mercado de capitais, fazendo a nossa lição de casa, né? O primeiro passo da Aura foi um passo de transformação, de turnaround, de voltar a ser uma empresa lucrativa. Aí, no final de 2019, quando os primeiros resultados passaram a aparecer, nós decidimos voltar para o mercado de capitais para recontar a nossa história. Naquele momento, até pela nossa distância, para a gente estar muito focado no interno, apesar de sermos uma companhia listada em Toronto, a nossa liquidez, né, as nossas ações, o volume de negociações diários, era quase relevante. A gente tinha dias que não eram negociadas. Então, apesar de ser uma empresa um pouco mais antiga aí na Bolsa, era uma história que o mercado não vinha acompanhando. Então, naquele momento, nós avaliamos vários mercados. Vamos contar a nossa história no mercado canadense, vamos Nova York, Londres, várias outras. E aí o Brasil foi considerado. Porque o Brasil, a nossa bolsa brasileira, ela é uma bolsa bastante robusta. Ela está entre as principais bolsas do mundo, ela tem um potencial muito grande. Então ela deve ser considerada assim. E acho que um pouco casou isso. E com o nosso DNA brasileiro, né? Então, empresa aí com controlador brasileiro, alta gestão da companhia brasileira e boa parte dos nossos ativos está brasileiro, se juntou a isso. E um terceiro, uma oportunidade de lado a lado. Como eu falei, dada a profundidade e o potencial que a Bolsa Brasileira oferecia, era algo muito interessante para a Aura e, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma história nova. Era um ativo que, no nosso ponto de vista, inclusive, faltava para o investidor brasileiro. O ouro ele tem um papel anticíclico, no nosso ponto de vista, na composição de portfólios. Então, foi um casamento que a gente achou ideal, foi um momento bastante oportuno aí para a B3. Uhum. E qual é a avaliação que você faz da performance da Aura desde a estreia na Bolsa, né, na B3? O que você diria para o investidor brasileiro que ainda tem dúvidas e até receio, né, sobre BDRs? Sim. A avaliação que a gente faz é positiva, com bastante oportunidades, né? Acho que a gente vê, e o investidor que está nos assistindo está vendo muita volatilidade no mercado inteiro. Aí acho que, apesar disso, o nosso retorno desde o IPO é positivo. Se você soma, inclusive, o desempenho das nossas ações e pagamento de dividendos, nós trouxemos um retorno positivo, embora a gente veja ainda muita oportunidade.
Acho que o trabalho bastante interessante também, apesar do nosso IPO ter sido feito em julho de 2020, as nossas BDRs foram acessíveis ao varejo, a pessoas físicas, somente no final de 2020. Então, é uma história relativamente nova, né? Estamos em menos de um ano com os nossos papéis acessíveis para todo o mercado. E já temos mais de 40 mil pessoas físicas na nossa base de investidores. Então, a gente avalia bastante positivo. Em relação a dúvidas como BDR, né, eu acho que assim, o ideal existe diferenças realmente entre uma BDR e uma ação de empresa brasileira, apesar de hoje ambas poderem ser negociadas por pessoas físicas e de maneira assim, aparentemente muito similar, as negociações podem ser feitas, mas tem umas diferenças. O ideal claro, o primeiro passo é cada investidor conversar com o seu consultor de investimento, seja sua corretora ou seu banco. Acho que é o ideal, que as dúvidas acho que vão ser das mais variadas e vai dar o conforto para o investidor. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a Aura, por ela ser uma empresa listada no Canadá e no Brasil, nós temos a regulamentação temos os dois reguladores. Então, a gente está muito mais exposto e segue muito mais regras de mercado de capitais do que empresas que são listadas somente na B3. E eu diria, inclusive, que são bastante complementares, né? A gente tem um regulamentação toda brasileira que está muito avançada em temas como, por exemplo, governança corporativa, né? Existem os próprios informes de governança corporativa, um formulário de referência muito robusto, que eu acho que dá um conforto muito grande em termos de abertura de informações para o investidor. Por outro lado, o Canadá é um mercado bastante maduro nessa parte de metais preciosos. Existem regulamentações que foram discutidas ao longo de anos que obrigam a companhia a abrir determinadas informações para investidores que dão conforto para esses investidores. Por exemplo, parte importante das informações que nós divulgamos para o mercado é a vida útil das nossas minas. Então, que é feito com base em cálculo de reservas minerais. Então, o que eu quero dizer? A companhia faz uma série de estudos em cada uma dessas propriedades de quanto de ouro ela estima que tem ali no subsolo. E aí, com base na capacidade de produção anual, você fala para o mercado, minha mina ela pode produzir 5, 7, 10, temos aí projetos até de 16 anos de vida útil. No Canadá, esse processo, ele requer uma auditoria externa por terceiros, como se fosse uma auditoria de demonstrações financeiras, que tem uma Big Four que faz. Isso tem consultores específicos para esse tipo de informação, que isso não existe, essa regulamentação no Brasil. Então, eu acho que eu acho que é um ponto bastante positivo para o investidor. Perfeito. E a Aura conquistou também o primeiro lugar no ranking que traz as 30 ações que tiveram melhor desempenho na Bolsa de Toronto nos últimos 3 anos. E a companhia teve também uma valorização de 1.125% durante esse período. Qual foi o segredo desse sucesso? E também você acredita que a empresa tem potencial para um crescimento forte na Bolsa aqui no Brasil também? Sim. Acabou sendo muito resultado, né? Então, foi uma surpresa positiva bastante para a gente também, que eu achei bastante o resultado do trabalho que foi feito, como eu mencionei, desde esse início do turnaround, né? Então, vou te dar alguns exemplos. Em 2000, se você pegar 2018, que foi 3 anos atrás, a nossa produção anual foi de 130 mil onças de ouro equivalente, ou seja, a gente pega cobre, prata, outros metais e tenta converter numa medida de volume. Então, a gente produziu 130 mil onças de ouro equivalente no ano de 2018. Em 2020, 2 anos após, a gente já tinha produzido acima de 200 mil onças. E para esse ano, a gente já passou um guidance aí, uma projeção para o mercado de produzir acima de 265 mil onças. Se você pegar de 2018 a 2021, você teve a companhia dobrando o seu volume de produção. Então, é bastante resultado desse turnaround. O primeiro passo foi o turnaround, agora a gente diz internamente que a gente está no segundo passo, que é o passo de crescimento. O turnaround já foi feito, a companhia já é bastante rentável. Então, acho que isso foi um caso de sucesso. E até se você olhar também, temos outros casos internos, como a gente chegou lá. Então, se pegar, por exemplo, nossa operação no México,
chamada mina de Aranzazu, produz ouro e cobre. Ela está dentro do Grupo Aura desde 2010, foi adquirida lá pelo Grupo Aura de 2010. Ela operou e não foi rentável durante 4, 5 anos até 2015. Em 2015, as atividades dela foram interrompidas, simplesmente porque os custos de produção eram maiores que as receitas. Depois de toda essa mudança de controle, a companhia passou, nova gestão, uma nova filosofia, nós reavaliamos essa mina de Aranzazu durante 1 ano. Então, qual que é o processo? Podemos fazer um processo de produção diferente? Podemos fazer um processo de metalurgia diferente, recuperação? Qual que é o time que a gente tem? Quais são os gestores, né? E aí, depois desse trabalho, no final de 2018, nós retomamos as atividades. O resultado é que, desde a retomada da operação, a mina de Aranzazu no México tem sido muito rentável, muito lucrativa, e a gente tem operado com custo, muitas vezes, inclusive, metade, 50% do que era operado anteriormente. Na mesma mina, é a mesma fábrica, a gente não mudou equipamentos, foi só uma nova forma de planejar e uma nova forma de gerir. Então, o mercado, a gente enxerga que o mercado, ele nos premiou, ele enxergou isso. Os resultados falam por si, né? Se você olhar um pouco para frente, o que a gente vê? Da maneira, assim, se você olhar o nosso plano de negócio, nós temos um plano também anunciado, onde a gente vai buscar exceder 400 mil onças de ouro equivalente de produção no ano de 2024. O que isso quer dizer? Se a gente pegar a produção do ano de 2020 encerrada, seria dobrar novamente até 2024. Então, a gente já vem aumentando significativamente, e aí o que a gente vai buscar, a gente tem com essa meta de continuar crescendo a companhia. Aí, em relação se a nossa ação está valorizada, se tem oportunidade ou não, né? Bom, primeiro, eu nem posso comentar isso, e o segundo, eu estaria viesado para dar uma resposta, né, positiva para a companhia, mas temos uma série de relatórios aí de analistas de research, XP, Itaú, Credit Suisse, Empíricos, Eleven, entre outros, Safra, que indicam um preço-alvo da companhia muito acima dos preços atuais. Aí convido o investidor a ler e tirar suas próprias conclusões de cada um deles, né? E também quando nós fazemos análises internas, o nosso grupo de pares, né, o nosso peer group, alguns indicadores. Qual que é a geração de caixa da companhia sobre o preço da ação? Qual que é o múltiplo de empresa sobre EBITDA? Também, em relação a esse peer group, a companhia está abaixo, né, desvalorizada em 30%, que aí pode ser um indicador de um potencial upside para potenciais investidores. E a Aura, né, tem minas hoje em vários países, algumas no Brasil, mas nem todas estão em operação até esse momento. Qual é a situação delas atualmente e qual é a projeção da companhia para os próximos meses? Sim. Eu acho que isso que é bastante interessante na nossa história de crescimento, né? Hoje nós temos 4 minas em operação e nós temos 4 projetos para desenvolver, que é isso que vai nos trazer esse crescimento sustentável até 2024, e é daí que começou o nosso ciclo de crescimento, desde 2016, 17, 18 até agora. Então, o que eu acho interessante? A gente já tem dentro de casos ativos da onde a gente vai buscar essa meta de produção até 2024. Agora é uma questão de colocar em execução, ano após ano, passo após passo, alguns desses ativos. No Brasil, por exemplo, nós temos no oeste do Mato Grosso uma mina chamada Ernesto Ipauapique, que está em operação desde 2016. Temos um projeto localizado no estado de Tocantins, chamado Projeto Almas, onde nós já divulgamos no início desse ano um estudo de viabilidade, ou seja, o que a gente espera dessa mina, né? E é um projeto que, segundo esse estudo de viabilidade, com um retorno bastante interessante. Esse estudo indica que, para um preço de ouro na casa dos $1.500 por onça de ouro, lembrando que hoje está cerca de 1.750, né? Então seria um preço de ouro mais conservador. Você teria uma taxa interna de retorno acima de 50% ao ano, ao longo de 16 anos. É um projeto bastante rentável, informação pública também, está no nosso site para quem quiser qualquer detalhe.
E a expectativa é começar a construção de Almas em Tocantins já no final desse ano, para entrar em operação já a partir do final do ano que vem. Temos um outro ativo também chamado Matupá, no estado do Mato Grosso, também no estado do Mato Grosso, mas no norte do Mato Grosso, que a gente está terminando essa fase de estudos. Então, inclusive, nos próximos meses, a gente deve soltar para o mercado também resultados parecidos com esse de Almas. O que a gente pode esperar sobre esse projeto, que deve vir depois? E temos outros projetos, tanto no Brasil quanto no mundo, um pouco mais na frente, que pode suportar esse plano de crescimento. E pegando o gancho, né, desse assunto, tem uma pergunta aqui do Ezequiel Santos, nosso telespectador, perguntando qual é a maior complexidade ou maior desafio encontrados na exploração dessas minas. Sim. O ouro, como eu comentei, né, ele é muito mais difícil, o material ele é muito mais raro, então por isso que tem todo esse valor, né? O que nós não fazemos, o que nós não buscamos fazer é entrar em risco geológico. O que quer dizer entrar em risco geológico? Eu tenho uma determinada concessão para fazer uma exploração em uma determinada localidade. Não sei se pode ter ouro ali, eu não sei se tem, não sei se não tem, vou comprar esse risco geológico. É o que a gente evita fazer. Aonde a gente vai é normalmente onde a gente sabe que existem já, como a gente chama, recursos e reservas, onde a gente tem uma segurança maior ou menor em alguns casos, mas tem uma segurança da existência do minério. E focar principalmente na nossa competência, construir, colocar em operação e operar com máxima eficiência cada um desses ativos. Então esse é o principal nosso foco. E é um trabalho que requer, é um trabalho, pela dificuldade, pela raridade do ouro, né, é um trabalho que requer bastante paciência e um trabalho de, inclusive, interpretação e um time muito qualificado de geólogos para estudar todas aquelas informações, né? Geólogos, eles fazem estudo de superfície, assim, existe indício aqui que tenha ou não tenha mineral. Depois tem um segundo passo que você faz perfurações mesmo no solo e aí envia isso para laboratórios. Tendo indícios, você tem que fazer uma malha um pouco adensada, né? É um trabalho totalmente estatístico. Então, tem indícios que tem ouro, mas será que realmente tem ou a gente deu sorte de acertar ali um pedaço da veia e a gente não tem mais evidência que isso, né? Você tem que fazer outras perfurações para ter uma amostragem estatisticamente significante. E esse é um trabalho que requer paciência e requer tempo, requer um time altamente qualificado de geólogos. Existe a sua complexidade. Mas, de novo, a gente não pega no começo, a gente faz isso muito olhando para frente em cima do base atual. Perfeito. E, Kleber, as minas são fonte de renda da companhia. De que forma vocês se planejam para a expansão dessas minas? Há um plano já pré-estabelecido ou o foco da Aura hoje é mais orgânico? Sim, esse plano que eu passei, né, de dobrar a nossa produção para 2024 seria uma combinação. Bom, primeiro, seria desenvolver todos os ativos que a gente tem dentro de casa sem a necessidade de qualquer aquisição. Uma aquisição ao longo desse caminho, se vier, e se fizer sentido, né, só virá se fizer sentido, mas se vier, vai adicionar esse número, então pode ser uma oportunidade. Aí, aqui dentro de casa vai ser uma combinação. Tem esses dois projetos, como eu mencionei, um no estado do Tocantins e um no estado de Mato Grosso, que vão contribuir nesse plano de crescimento, vão vir sequencialmente, e tem um aumento de capacidade de produção das nossas operações. Exemplo, esse ano, né, eu mencionei o caso de sucesso que foi o Tornado no México, foi tão bem sucedido que esse ano nós já aumentamos 30% a nossa produção no México, em relação ao ano de 2020. Então, e a gente enxerga potenciais aumentos de produção e capacidade, alguns lugares mais, outros menos, em todas as nossas unidades de negócio que estão em produção. Então, diria que vai vir uma combinação, mas vai vir de ativo que a gente tem dentro de casa.
Perfeito. E na prévia operacional do terceiro trimestre, que vocês divulgaram essa semana, a companhia registrou um aumento de 7% na quantidade de ouro produzida, né, nesse período, comparando com o ano passado, que teve uma queda de 2%, se a comparação for com o segundo trimestre. Como é que você analisa esse resultado e o que pesou também para essa queda dentro deste ano? Tá. Então, Hanna, de fato, a gente teve uma pequena queda de produção em relação ao trimestre anterior, foi uma queda de 1.500 onças de ouro. Então, a gente produziu aí 63 mil onças equivalente no segundo trimestre de 2021 e 61.500 no terceiro trimestre. Nós tivemos o principal fator, nós tivemos uma paralisação das nossas atividades da mina de Honduras por a maior parte do mês de julho. Foi devido à invasão da nossa propriedade, ou parte da nossa propriedade, por alguns poucos indivíduos de uma comunidade local. Foi uma invasão ilegal, isso, enfim, não acontece com tanta frequência e interrompemos imediatamente as atividades quando aconteceu. E essa interrupção, hoje já retomamos, já estamos a produção a plena capacidade em Honduras, mas essa interrupção durante o mês de julho nos trouxe uma perda de produção de 5 a 6 mil onças. Ou seja, se não tivéssemos tido essa interrupção de produção no terceiro trimestre, a nossa produção teria sido aí maior, confortavelmente maior do que no trimestre anterior, apesar de sabermos que produzimos abaixo do nosso potencial na nossa mina no Brasil e na nossa mina nos Estados Unidos. Temos potencial de produzir mais do que produzimos nesse trimestre nessas duas minas. De qualquer forma, eu acho que é importante salientar que analisar a produção trimestre a trimestre não é a melhor forma da gente ver uma evolução e um progresso. Uma atividade, acho que talvez qualquer negócio, e de mineração de ouro, certamente. Por quê? Porque podem existir oscilações que são naturais devido ao que a gente chama de planejamento de mina. Então, por exemplo, você tem ali uma propriedade que você fala, bom, aqui eu vou produzir esse ano 100 mil onças de ouro. Essa produção 100 mil onças de ouro não vai ser igual mês a mês. Então, não é igual uma fábrica que produz ali determinado número de veículos, mais ou menos igual todos os meses. Por quê? Porque a concentração de ouro por tonelada de minério ali movimentado, ele varia muito. Às vezes você tem 1 grama de ouro para cada tonelada de minério. Você pode ter 3 gramas de ouro para cada tonelada de minério. Então, a variação é grande, então isso pode levar também a oscilações trimestre a trimestre. O que é uma métrica interessante que a gente mostra é olhar o que aconteceu nos últimos 12 meses. Se você olhar nos últimos 12 meses, a nossa produção chegou a ultrapassou 260 mil onças de ouro equivalente produzido em setembro, terminado em setembro, que foi um recorde na história da companhia. Se você vai no final do segundo trimestre desse ano, nós também havíamos batido esse recorde. Quando vai para o primeiro trimestre desse ano, também havíamos batido esse recorde. Ou seja, independente das oscilações trimestre a trimestre, que são um pouco naturais, a gente continua nessa tendência de crescimento e tem entregado essa tendência de crescimento ao longo do tempo. Então, o crescimento ele tem vindo, ele não é linear, mas ele tem sido constante. Uhum. E tem pergunta aqui chegando em relação as minas ainda, o Rui Rengel pergunte para o Kleber como é que fica a questão ambiental após a exploração. Sim. Bom, mineração, a gente sempre gosta de falar, né? A mineração ela tem que ser feita da forma correta, nós fazemos da maneira correta, e aí em todas as localidades onde nós operamos, inclusive a própria legislação local, ela exige que ao final das atividades de mineração, você tem que devolver aí o site que estava sendo explorado aí para o meio ambiente nas condições que foram encontradas. Então, isso é uma obrigação, as companhias, inclusive, têm que colocar, inclusive nas suas demonstrações financeiras, uma provisão, porque isso vai custar, né? Se você levar 10 anos e fizer uma exploração daqui 10 anos, eu sair de uma determinada área, a gente tem que realmente fazer todo o reflorestamento, cuidar do ambiente. Então, é necessário você ter uma reserva financeira no seu balanço para isso. Isso muitas vezes nem acontece no momento que você termina
a exploração daquela região. Se você pegar, por exemplo, a nossa mina de Honduras, ela tem operação já há muitos anos. Existem áreas que foram objeto de mineração em Honduras que hoje já estão completamente reflorestadas, que parece uma floresta. A gente mostra, olha, ali há 5 anos atrás, aquela área ali era a mina, onde a gente produziu tanto aí 1.000 onças de ouro. O pessoal não acredita, fala, puxa, mas não parece, tem tanta árvore, às vezes tem muito mais até do que tinha antes. Ou seja, existe essa obrigação, né, as empresas sérias devem atender essa obrigação e é o que nós temos feito. Perfeito. E indo agora para o segundo trimestre, né? A Aura lucrou 21 milhões de dólares, 5 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. E o EBITDA foi de 40 milhões de dólares, mais do que o dobro do período do ano anterior. Como é que vocês analisaram esses números? Foi um progresso significativo. Eu separaria em 2 grupos, né? Grupos que talvez de ações que estavam em nosso controle e que não estavam em nosso controle. Né? O que nós tivemos? Nós tivemos um aumento da produção. Então, como eu mencionei, e o destaque principal foi no México. Realmente, o México ele já veio a partir do segundo trimestre esse aumento de capacidade. Isso trouxe, então, uma produção maior que leva a um resultado maior no primeiro semestre desse ano em relação ao ano passado. E o que está no nosso controle também é o controle de custos. Então, também temos trabalhado fortemente em eficiência em todas as nossas operações. E aí, se você observar ao longo do tempo o que tem acontecido nesse período, também tendência, se você olha trimestre a trimestre, não sempre é assim, mas a tendência tem sido, é uma redução do custo caixa. O que é o custo caixa? O preço de venda é um conceito aí muito claro, né? Então, uma onça de ouro é vendida a 1.750 ou 1.800 dólares. Aí, o custo caixa que a gente calcula é quanto custa para produzir uma onça de ouro, né? Então, qual que é o custo médio? Então, esse indicador a gente é crítico na nossa indústria, a gente acompanha muito de perto. E ele tem caído também ao longo do tempo. Se você pega o ano passado para esse, teve uma redução importante no custo caixa. Esses são os fatores que nós controlamos. E tem alguns fatores que nós não controlamos. Houve, sim, uma melhora nos preços, né? O ouro estava no primeiro semestre do ano passado sendo negociado cerca de pelo menos 100 dólares abaixo do que está sendo negociado hoje. E o primeiro semestre do ano passado nós fomos negativamente afetados por interrupção de operações nossas no México e em Honduras durante um período devido à Covid. Então, foi uma exigência dos reguladores dos países e, obviamente, isso machucou o nosso resultado e, com isso, se você pega comparativamente, esse ano foi muito melhor do que o ano passado, mas teve essa contribuição. E a base de comparação do ano passado mostra que o ano foi bem desafiador para a Aura, como para a grande maioria das empresas. E de que forma a pandemia impactou na operação de uma mineradora e a empresa já conseguiu também retomar o ritmo de produção normal, né, comparando aí com o período pré-pandemia? Sim. Eu acho que se você olhar impacto em resultado, demonstração financeira, o principal impacto esse foi o que eu comentei, o que aconteceu em Honduras e México. Nós tivemos também um impacto que nos impactou em uma proporção menor durante a transição, né, quando surgiu a pandemia. Então, o nosso foco sempre foi na segurança, saúde de todos os nossos colaboradores. Então, o primeiro passo grande foi, como nós evitamos a aglomeração, em muitos casos reduzindo até no número de pessoas, colaboradores que estavam em nossas atividades produtivas, mesmo com perda de produção, mas para atingir o mais rápido possível a necessidade de haver um distanciamento social. Tivemos toda uma questão de adaptação, de não só ir de acordo com a legislação de cada país sanitária, aí para cumprir as melhores práticas, mas ir um pouco além, que seja aí não só o uso de máscara, como questão de realização de testes, álcool em gel, de aglomeração, etc. Nós, inclusive, para os nossos colaboradores, nós criamos o que a gente chama de Aura Tracker, que caso nós tenhamos um caso de Covid dentro da nossa operação, a gente consegue rastrear com quais pessoas aquela pessoa teve contato, para rapidamente isolá-las, né? Então, isso tudo também teve um aprendizado para nós, e todo o administrativo é pro remoto, então realmente em 2020 foi muito mais isso. Hoje eu diria que nós estamos aí, eu
a presença do Covid não tem, nesse momento, limitado a nossa capacidade produtiva, ainda que nós mantenhamos todas essas medidas aí sanitárias ainda em vigor. Perfeito. E hoje no mercado brasileiro, Kleber, a gente vê a Bolsa operando com uma volatilidade acompanhada do receio sobre os impactos da corrida eleitoral e também da degradação do cenário econômico. E esse conjunto de fatores deixa o investimento em ouro mais atrativo? E caso sim, a resposta seja sim, por quê? Por que fica mais atrativo? Essa também é uma outra pergunta que eu me considero até enviesada, né? Claro que eu tenho todo o viés de responder sim, né? Mas eu não me julgo ainda tem condições de dar recomendações de investimento num ativo A ou B, né? Mas até não entrando nisso, o que eu acho que é mais importante a gente tentar comunicar uma percepção, acho que é algo que eu sei, que você sabe, a maioria dos investidores sabe, é a questão de diversificar os investimentos, né, que é meio óbvio, não colocar todos os ovos na mesma cesta. O ouro em si, ele é uma fonte muito importante de diversificação. Quando você, eventualmente, vai e está exposto a uma ação de um exportador, etc., ok, você está muito mais exposto a dólar. Mas você não está exposto a um anticiclo. Então, o ouro, ele tende a se movimentar ao contrário ao dólar, por exemplo. O dólar é uma corrida, né, pela segurança, o ouro é uma corrida ainda maior. Quando existe também um cenário de baixa de juros real no mundo, principalmente na economia americana, também existe uma corrida para o ouro. Então, o ouro, nosso ponto de vista, ele traz uma questão de diversificação que, quando você adiciona aos portfólios de investimento, ele reduz a volatilidade. Então, a gente enxerga, sim, um papel importante. Existem, inclusive, sou eu que estou falando, tem vários estudos que mostram isso, que portfólios, quando você adiciona um pouco de ouro, você reduz a volatilidade dos portfólios e aí você até otimiza a relação risco-retorno no longo prazo. Então, em momentos voláteis, como agora, o ouro ele pode complementar bastante e ajudar a diminuir um pouco essa volatilidade. E até 2024, a Aura tem a meta de dobrar de tamanho e vocês anunciaram também um investimento de R$1,5 bilhão ao longo dos próximos anos, né? E os recursos serão aplicados aqui no Brasil. Como é que está esse plano de investimentos? Os recursos também serão próprios? Explica um pouquinho para a gente. Sim, esses investimentos, só uma correção, a maioria será no Brasil, a gente estima cerca de 2/3 no Brasil, que não só, mas principalmente estão ligados com aqueles 2 projetos no Tocantins e no Mato Grosso, né, que vão nos ajudar a aumentar bastante o nosso volume de produção. O que a gente tenta fazer aqui, então, mas respondendo a sua pergunta, ele vai ser provavelmente um misto, um pouco recurso próprio, né, e recurso de terceiro dívida. O que a gente tenta fazer é ter uma relação saudável. A gente busca o que a gente enxerga uma estrutura de capital saudável e a gente define como uma boa liquidez, um bom colchão de liquidez para passar aí por qualquer momento de volatilidade de mercado ou estresse como o Covid, né, que ninguém previa. Então é importante você ter esse colchão de liquidez. E uma alavancagem baixa, ou seja, uma relação à dívida líquida sobre EBITDA, o que a gente busca é não ultrapassar uma vez, ou se ultrapassar uma vez, com uma projeção que rapidamente a gente conseguiria abaixar. Por quê? Porque, de novo, qualquer questão de volatilidade de mercado, oscilações, nós trabalhando com uma alavancagem baixa, isso não vai nos colocar em risco esse plano de crescimento que a companhia tem. Com referência a hoje, na verdade, a nossa dívida líquida é até negativa, ou seja, a nossa alavancagem é praticamente zero, a gente tem mais caixa do que dívida bruta. Por outro lado, a gente procura não trabalhar com excesso em caixa. Então, por exemplo, no começo desse ano, nós pagamos $60 milhões em dividendos, foi um dividend yield de 8,3%, foi o maior dividend yield de empresas de mineração do ouro, nesse ano, em todos os principais mercados. Por quê? Porque nós tínhamos um caixa em excesso e onde nós olhávamos as nossas projeções, nossas necessidades de caixa para os próximos anos, mesmo em cenários mais conservadores,
esse caixa não seria necessário para a gente manter um balanço saudável. Então, nessas situações, também a gente busca devolver esse caixa para o acionista para maximizar o retorno e não ficar sentado em cima dele. Então, a gente vai, ao longo desse período de crescimento, vai buscar equilibrar entre capital próprio e terceiros, equilibrar. Nem alavancar muito a companhia e nem ficar muito com excesso em caixa. Uhum. Perfeito. E queria que você explicasse agora um pouco, né, para o telespectador que está nos acompanhando, como é que o que é esse conceito de mineração 360 graus? Explicasse um pouquinho mais. Uhum. Sim. Mineração 360 é uma metodologia que nós desenvolvemos já há algum tempo internamente em conjunto com os colaboradores. Então, ele é um framework, né, que tem 3 dimensões, que é a comunidade, e aqui é o local. E quando eu falo local, não é só o social, é o social e o ambiental. Então, nós nos perguntarmos, qualquer ação que nós formos tomar, qual o impacto, qualquer decisão, qual o impacto no local, na comunidade local? Seja no social ou seja no ambiental. Então, a gente sempre tem que avaliar isso e tomar a decisão que vai ter um impacto positivo ali no local. Tem um segundo pilar, que é o pilar colaboradores, que é, primeiro, o mais importante, a segurança. Então, segurança, meta de acidente zero, é sempre a nossa prioridade número 1, então não podemos tomar ações que possam colocar em risco esse pilar, que é um valor para a gente. Ainda nesse pilar de colaboradores, a gente tem um componente de meritocracia. Então, a companhia, nós trouxemos muitas ferramentas de gestão que são comuns, estão mais avançadas eventualmente em outras indústrias do que talvez na mineração, como feedback 360, né, onde o liderado avalia o líder, avalia os pares, isso vira uma avaliação de desempenho, encorajar muito feedback, um ambiente muito meritocrático, onde as pessoas com alta performance, colaboradores com alta performance são muito bem remunerados e até existe um tratamento de carreira, um cuidado com a carreira diferenciado. Então, isso é um pilar colaborador também. E o terceiro pilar, que a gente chama que é a companhia, que é também olhar todas as nossas decisões no que é importante para a companhia, seja a governança corporativa, seja a questão de inovação. Então, as decisões que a gente está tomando, a gente está trazendo uma inovação, a gente está fazendo mais com menos, algo diferencial, a gente busca encorajar isso. E ali também está resultados que, obviamente, é importante, né? Sem resultados, isso tudo não se sustenta. Então, isso foi criado, essa metodologia, ele é um framework e a gente utiliza isso muito em muitas reuniões internas. Eu diria que a maioria das nossas reuniões internas, a gente até começa tem um slide que traz a nossa visão Aura 360, que é para nos lembrarmos de estarmos aí nas nossas decisões de acordo com esses valores. Perfeito. Então, só para a gente finalizar a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho sobre as ações ESG da Aura Minerals e o que você gostaria de destacar também. Sim. O ESG, eu diria que a gente tem, se a gente pegar algumas ações, né, eu poderia ficar aqui uma hora falando das nossas ações ESG. A gente tem ações de inclusão, a gente faz muita coisa com as comunidades locais, com o Covid, então a gente teve muitas ações para prevenir, desde doação, como contratar médicos, para ajudar a informar, né, as comunidades estarem informadas, escolas. Temos metas de redução de carbono, então a gente tem uma série de iniciativas, só que mais importante que isso, essas iniciativas, eu acho que elas estão dentro do Aura 360, né? Que o Aura 360 ele é mais amplo, ele engloba o ESG. Tem um pilar que a gente acha muito importante que não está no ESG, ou não, pelo menos não está muito claro, que é esse pilar colaboradores. Sem as pessoas certas, as pessoas treinadas, pessoas motivadas, felizes, engajadas, a companhia não vai alcançar nem os resultados financeiros e nem também as suas metas ESG. Então, a gente enxerga o ESG dentro do Aura 360 e o Aura 360 é um pouco mais amplo.
E um último ponto, que você me perguntou, um ponto que queria destacar, só voltando à questão ambiental, né? Eu acho que é bom, é algo que talvez nós aqui da mineração não fazemos tão bem, existe bastante esse olhar crítico, e eu acho que é importante ter essa cobrança, né, na mineração e o impacto, principalmente no meio ambiente, a gente garantir, né, que ela seja feita da maneira correta, como eu comentei, mas é importante também a gente ter um olhar de o quanto de valor que ela traz, né? Então, a gente estava falando de ESG. Então, mineração, normalmente, muitas vezes, ela está em lugares remotos, longe dos grandes centros, e ela colabora para uma criação de valor enorme naquele lugar, seja através de empregos diretos, seja através de fomentar uma economia indireta. Então, tem uma criação de renda, emprego, enfim, e valor em geral muito grande. E, por fim, na própria questão ambiental, é algo que também a própria mineração, ela parte aí da Revolução Verde, né? Então, a gente aqui está falando por videoconferência, temos aqui os celulares, painéis solares, baterias de automóveis, etc. Que isso tudo depende de minérios. Então, a mineração ele é um capacitador, né? É um enabler aí dessa transformação verde, ela tem uma contribuição. Então, por que uma empresa produtora de cobre não pode ser, sei lá, tão sexy quanto uma Tesla, né, que produz ali automóveis que levam motores ali, a bateria elétrica, que depende de cobre, que é fundamental, né. Então, claro que eu acho que temos que sempre lembrar e sempre cobrar a mineração, mas eu acho que a gente tem que também ter esse olhar, o quanto que ele traz de valor para o ESG. Esse então foi o Kleber Cardoso, CFO da Aura Minerals. Kleber, quero agradecer bastante a sua participação, agradecer o convite, né, você ter aceitado o convite de vir aqui contar um pouquinho, explicar um pouco mais, apresentar, né, para o público como é que funciona a Aura Minerals. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ana. Boa tarde, bom fim de semana a todos. Tchau, tchau para você também. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.